E aí, família tricolor, falar bem baixinho, porque já é meio-dia, começar gritando meio-dia não dá, né? E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você amigo e amiga torcedor de outros clubes. Hoje começamos uma nova fase aqui do canal, com 2 vídeos diários. Como tem muita informação do São Paulo agora nessas fases decisivas, e o vídeo longo é chato, eu falo por mim, às vezes eu vejo no YouTube vídeo muito longo, nem assisto. Eu vou fazer 2 vídeos por dia. Um entra no ar agora meio-dia, opinião, informação, com tudo que a gente precisa saber do São Paulo, e à noite, 8 da noite, outro vídeo com mais informações, mais notícias. A gente vai estar sempre atualizado aqui. Você é meu convidado para participar, se inscrever no canal para concorrer à camisa, ao copo, deixar seu like para mais gente, mais torcedores ficarem sabendo do conteúdo do São Paulo. E também não vai ser só informação, não, viu? Vai ter opinião, debate, vocês sugerem assuntos. Não, vai ser como nos vídeos diários, só que um pouco mais de calma. O vídeo não vai ficar grande, aproveito que menos de 10 minutos, e aí a gente não fica muito chato. Então, para não perder tempo, vamos logo com os assuntos. Olha só, queria comentar com vocês a coletiva do Rogério Ceni. Vou deixar na janelinha que eu fiz o react no Boteco do Barolo, mas o Rogério Ceni, eu acho que o principal, que eu não sei se você concorda comigo, o Rogério Ceni mudou a postura dele nas coletivas. Antes, a gente via um Rogério Ceni assim: ah, não, porque a bola é redonda, porque o calor, porque o sol, porque ele inventava o time é baixo, o time não fala, ele inventava um monte de desculpa para justificar os maus resultados do São Paulo. A partir daquela entrevista coletiva que ele deu, falando da água da piscina, que não tinha, de jogador que indo embora 1h30 da tarde não fazia fisioterapia, quando ele fez aquele tipo de cobrança, eu acho que o Rogério Ceni viu que a água estava batendo, e aí ele falou: meu, eu vou ter que me impor aqui, eu vou ter que cobrar esses caras, porque senão eu vou ser triturado como tantos outros treinadores foram triturados. Pode reparar, depois daquela mudança de postura do Ceni, as coisas mudaram no São Paulo. Principalmente a postura dos jogadores dentro de campo, que para mim fica muito, o exemplo mais claro dessa mudança foi na partida contra o Corinthians. Por isso que eu peguei no pé da displicência dos jogadores contra o Botafogo. Vocês lembram disso? Porque esses caras são assim. Quando você vive num ambiente de sem cobrança, que tem um monte de passador de pano, onde cada um faz o que quer, é fácil você se acomodar. Quando chega um cara como o Rogério Ceni, que é o cara que tem moral, que tem história e principalmente tem culhão para cobrar, esses caras sentem o peso das palavras do Rogério Ceni, sente a força do Rogério Ceni e começa a se coçar. Porque eu acho que tem muito jogador acomodado no São Paulo que tem bola, que tem talento, só que tá lá acomodado no resort da Barra Funda. E o Rogério Ceni, a sensação que me passa é que ele veio para acabar com essa história. E aí, essa mitada que eu tô falando, que se refere, que tá no título, o Rogério Ceni deu uma resposta para mim que é um tapa na orelha de todo bochecha vermelha. Um repórter, que eu não me lembro quem, perguntou o seguinte para ele: a torcida estava pegando no seu pé, porque o São Paulo estava mal. Ah, a torcida estava pegando no pé de alguns jogadores. Ele falou assim: meu, não é pegar no pé, não existe pegar no pé. O São Paulo em 3 partidas tinha 1 ponto. A torcida quer ver resultado, a torcida quer ver o time ganhando. Não é pegar no pé, palavras do Rogério Ceni. Não é pegar no pé, é um comportamento do torcedor, é isso. A gente está falando de São Paulo. Então, o Rogério Ceni falou: claro que é pegar no pé. O time tinha 3 jogos e 1 ponto. Tava na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Você quer que a torcida venha aplaudir? Não, a torcida criticou. E agora a torcida viu a mudança de postura dos jogadores. É isso que a gente está acabando de falar aqui. A gente viu a mudança de postura dos jogadores e a torcida não é besta. O torcedor de São Paulo não é burro. E percebeu que os jogadores estão mudando a postura. Por isso que muitos criticaram também a displicência na partida contra o Botafogo. Em todo caso, tá lá a coletiva do Ceni. Eu vou deixar quando acaba o vídeo, você confere, se você quiser ver. Eu fiz um react da coletiva dele. Outra coisa que eu queria falar para vocês que é muito importante. Muita gente conversou comigo no vídeo de ontem, que a gente rodou os melhores momentos. Muita gente falou assim para mim: Bruno, tá vendo? Tinha que ter feito vários gols contra o Botafogo. Agora, se o São Paulo passar pelo São Bernardo, se o Corinthians passar pelo Guarani, o São Paulo vai fazer a semifinal na Neoquímica Arena. Não, gente, não é assim ainda. Pelo seguinte, vou explicar para vocês. A pontuação do campeonato, a soma de pontos, continua. Então, por exemplo, São Paulo e Corinthians estão com 23 pontos. Por que o Corinthians está na frente? Porque por causa de saldo de gols. Era importante ter feito mais gols no Botafogo. Mas o que pode acontecer? Por exemplo, se o São Paulo ganha no tempo normal do São Bernardo e o Corinthians ganha nos pênaltis do Guarani, o São Paulo passa o Corinthians. E aí uma possível semifinal acontece no Morumbi. Vamos supor que os dois times vençam e o São Paulo faça mais gols que o Corinthians e consiga superar o saldo. O São Paulo joga no Morumbi a semifinal se passar pelo São Bernardo e se o Corinthians passar pelo Guarani.
Eu não estou contando com o ovo da galinha, não. Eu estou falando só porque muita gente ficou na dúvida, inclusive eu também fiquei. Inclusive, os dois times estão tão equilibrados, Corinthians e Palmeiras, estão muito parecidos na campanha, que esse resultado pode ser, essa definição de semifinal, se passar São Paulo e Corinthians, pode ser feito até por sorteio, porque vai empatando o critério cartão amarelo, cartão vermelho, gols feitos, gols pró, pode empatar em tudo. Aí a decisão é feita num sorteio na Federação Paulista. Então não está definido ainda caso São Paulo e Corinthians passem para a semifinal, que o jogo seja na Neoquímica Arena. Deixa eu falar para vocês, só para a gente fazer uma coisa um pouquinho diferente, eu vou dividir a tela com vocês aqui enquanto a gente conversa, mostrando para vocês imagens de treino do São Paulo, que é um trabalho feito pela SPFC TV, e a gente, como é um material de divulgação deles, não tem problema de direito autoral, eu vou, enquanto a gente conversa aqui, eu rodo as imagens de treino do São Paulo. Acho que essas imagens foram feitas antes do jogo contra o... Deixa eu tirar o áudio. Antes do jogo contra o Botafogo. Então a gente fica conversando e fica analisando as imagens aí, vendo os jogadores, tá bom? Então a gente fica, vamos aguardar como é que vai ser, porque os jogos são os seguintes, ó. São Paulo e São Bernardo amanhã, terça-feira, 8h30 da noite. Bragantino e Santo André, quarta-feira, 7h30 da noite, no estádio Nabi Bichedi, lá em Bragança Paulista. Palmeiras e Ituano, na quarta-feira, 9h35, no Allianz Parque. E Corinthians e Guarani, na quinta-feira, 7 da noite, na Neoquímica Arena. Então, vamos ficar de olho, tá? Outra boa notícia, essa notícia é importante. O São Paulo contra o Botafogo entrou com vários jogadores pendurados. Entrou não, tinha vários jogadores pendurados. Só que aí só entrou um pendurado, era o Miranda, que começou jogando, e o Luciano, que entrou no segundo tempo. Só que aí o que aconteceu? Acabou o jogo, zera. Nessa fase, zeram, a pontuação continua, mas os cartões amarelos zeram. Então, agora o São Paulo não tem mais ninguém pendurado. Então, isso foi uma tranquilidade para o Rogério Ceni. Só que a lista de desfalques para a partida contra o São Bernardo não é pequena e não é importante. Vamos lá. Arboleda da seleção equatoriana só volta caso o São Paulo chegue numa final. Mesmo caso do Moreira, que foi convocado para a seleção sub-18, só chega se o São Paulo chegar na final. Sara e Volpe, lesão no tornozelo, estão descartados para a partida contra o São Bernardo. A notícia, o único jogador recuperado é o Igor Vinícius, que teve lesão muscular, e na semana passada ele já estava treinando, na sexta-feira já treinou normalmente, domingo também. Só que aí, como ele está fora de ritmo de jogo, não sei se ele vai para o jogo. Então a gente deve ter o Rafinha contra o São Bernardo. Esses desfalques para mim são, essa lista de desfalques, acho que principalmente o Arboleda, que eu vou sentir mais falta, né? Mas se bem que o Diego Costa está numa boa fase, a gente tem o Miranda, o Léo não está comprometendo na zaga. Mas são desfalques importantes. O que eu queria saber de você, que eu também nesse vídeo, no primeiro vídeo do dia, quero saber a sua opinião sobre muita coisa. Eu quero saber especificamente sobre isso, se você tiver paciência para comentar, lógico. Desses finalistas todos aí, do São Paulo, São Bernardo, São Caetano, Ituano, Palmeiras, Bragantino, você acha que o São Paulo está em qual condição? Você acha que o São Paulo chega mais forte? Eu acho que o São Paulo chega forte, principalmente por causa da postura, aquilo que a gente falou no começo do vídeo. Chega mais forte porque os jogadores estão melhor, pelo menos teoricamente, mais preparados fisicamente. Mas eu acho o seguinte, analisando friamente, eu acho que o grande favorito para conquistar esse campeonato é o Palmeiras, não tanto pelo futebol que o Palmeiras apresenta, porque não é um futebol que me encanta, mas é por ser um time pronto, é por ser um time que está pronto aí há muito tempo. É um time que tem o técnico há mais tempo, assim como o Bragantino. Eu acho que Palmeiras e Bragantino são os dois favoritos. O Bragantino não tem pressão, é uma cidade menor, então a campanha está sendo sempre enaltecida, é um time onde os jogadores jogam com mais tranquilidade, e o Palmeiras está lá, com o time mais pronto, tem um treinador há mais tempo, e tá o dinheiro lá nasce em árvore, aquilo que a gente sabe que o Palmeiras tem mais condições que os outros times financeiras e tal, de estrutura, tá lá são fatores que o dinheiro pode comprar. E tem um time bom, um ótimo time, o time do Palmeiras é um ótimo time, com ótimos jogadores, um treinador há mais tempo, então acho que o Palmeiras é favorito. O Bragantino, como teoricamente um franco atirador, que não tem muito a perder, joga com talvez menos pressão e menos responsabilidade, e eu acho que Corinthians e São Paulo se equivalem. O Corinthians tem um time ainda em formação, com o técnico que chegou agora há pouco, mas tem grandes jogadores, mesmo muita gente falando que o Corinthians é um time lento, eu não sei se é um time lento, acho que é um time experiente e é um ótimo time. Eu acho que o Corinthians se equivalem. Só que eu não descarto também algum time do interior surpreender, porque pode acontecer um jogo só,
Não são 2 jogos, mata-mata, em casa. É um jogo só e muita coisa pode acontecer. Eu acredito no São Paulo contra o São Bernardo, vamos por partes. Eu acredito no São Paulo contra o São Bernardo e depois a gente vê o que acontece, depois a gente vê que caminho que vai, para onde vão se encaminhar os times nesse Campeonato Paulista. Certo, gente? Antes de encerrar, um XBet, primeiro comentário fixado, você clica, usa o código promocional Barolo. Se você quiser apostar no São Paulo, eu não aposto, você sabe que eu zico todos os palpites, então eu não aposto, mas se você quiser apostar, tá no primeiro comentário fixado, tá bom? Momento Maguila rapidíssimo hoje, para o vídeo não ficar muito longo, à noite tem mais. Um abraço pro Irineu Aparecido Rodrigues de Marília, em São Paulo, Marcelo Justo Ribas, da Brasilândia, zona norte de São Paulo, e pro Paulo e pra esposa Graciele, são de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Eu volto à noite. Bom, chega de ver as imagens, né? Já repeti umas 20 vezes a imagem. Eu volto à noite, a gente se encontra à noite, 8 da noite. O Casares deu uma entrevista pro Estadão, vamos repercutir. Tem as informações do time que treinou ontem e treinou hoje. Já é um pré-jogo, já vamos fazer um pré-jogo contra o São Bernardo. Amanhã é esquema de live, também não vai ter 2 vídeos porque tem jogo. Mas hoje à noite espero você, tá bom? Fique com Deus, um ótimo dia, uma ótima semana para nós, uma ótima segunda-feira. Te espero 8 da noite aqui no Vai São Paulo, que é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tchau.